Eu queria, eu acho que esse é um assunto, e daí me corrija se no meu entendimento puder estar errado, eu estar equivocada, mas eu ainda acho que epilepsia é um tema que às vezes nos constrange, às vezes tem um tabu de falar sobre isso. Sim, E daí eu lembro que quando eu era jovem, né, começando a trabalhar na empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz que tinha epilepsia e a gente não sabia como lidar, a gente não tinha informação. E ele era um rapaz que a gente adorava, ele era um trabalhador super competente e a gente ficava muito preocupado quando ele tinha as crises e a gente não sabia ajudá-lo. E teve até uma vez que ele se machucou, porque ele caiu, ele era muito alto, ele machucou muito o rosto, perdeu alguns dentes. E a gente ficou muito chateado de não saber como lidar e como ajudá-lo. Então, gostaria muito que você nos esclarecesse, porque como a gente ajuda e como, acho que mais do que como ajudar, é como não atrapalhar, né? sim, com certeza. Quando o paciente está tendo a crise, o que a gente tem que fazer é tentar protegê-lo para ele não se machucar. Então, se tiver como afastar algum objeto, alguma coisa que possa machucar o paciente, afastar. Se tiver como colocar alguma almofada, alguma coisa para ele não se machucar. Mas às vezes acontece de uma forma súbita, o paciente acaba caindo e até pode realmente se machucar. Mas nessa hora, não adianta tentar, por exemplo, colocar a mão na boca para puxar a língua, segurar o paciente para não deixar ele se movimentar. Isso não é recomendado, né? O que a gente recomenda só é tentar proteger e, quando terminar a crise, virar o paciente de lado. E lembrar que a epilepsia ela não é uma doença contagiosa, né? Então, às vezes as pessoas têm medo de, eu vou encostar, eu vou pegar, mas isso não existe, né? O que é a epilepsia, afinal, né? O que que leva uma pessoa a ter e se existe alguma predisposição, se é um fator genético, como é que, onde que Sim. aparece? Então, a epilepsia é uma doença caracterizada por crises epiléticas recorrentes. E as crises, elas acontecem por uma alteração elétrica do cérebro, né? E é uma alteração transitória. E se ficar alguma dúvida, você pode me perguntar, Aí tá? eu já vou te perguntar, porque quando você falou Tá. uma crise elétrica, é como se cortasse a energia, aquelas variações de energia que a gente tem em casa, por exemplo? Seria É, parecido? porque assim, os neurônios, eles se comunicam por uma atividade elétrica, né? Então, existe uma atividade elétrica cerebral normal. E nas crises, o que acontece é que tem uma atividade anormal e excessiva em uma região do cérebro ou até mesmo em todo o cérebro. Então, Tá. por isso que a gente tem crises, que podem ser crises que a gente chama de focais, que é quando tem essa atividade elétrica normal só em uma parte do cérebro, e as crises generalizadas, que é quando a atividade elétrica está anormal, né, está espalhada no cérebro todo. E o que causa, o que leva uma pessoa a ter as crises epiléticas? Então, existem várias causas possíveis, né? Causas estruturais, então lesões no cérebro, que pode ser por um tumor cerebral, pode ser por um AVC, pode ser por uma neurocistecose, pode ser por uma cicatriz no cérebro. Então, essas são causas comuns de epilepsia. Alterações metabólicas podem dar crises. Então, por exemplo, às vezes um paciente tem uma insuficiência renal e aí ele pode ter crise, às vezes ele está com. Às vezes ele tem hipoglicemia e pode ter crise. Às vezes ele tem uma infecção, uma sepse, uma infecção grave, isso também pode gerar crises, né? Existem causas genéticas de epilepsia, né? Alterações genéticas que modificam o funcionamento e a atividade elétrica do cérebro e que causam epilepsia. Então, são várias as causas, né? Não São várias tem. as causas. E é verdade, ainda persiste esse
desconforto, esse estranhamento que as pessoas têm em relação à epilepsia? Ainda persiste, né? Porque as pessoas, uma crise epilética é algo que assusta bastante as pessoas, né? É algo que, principalmente uma crise tônico-clônica generalizada, que é a convulsão, né, que as pessoas mais conhecem, é uma crise que realmente assusta, né? Quando você vê a crise, é um pouquinho. As pessoas ficam tensas, né? Não sabem o que fazer, é algo que assusta um pouco. Eu queria te perguntar, as crises, elas costumam. Duas coisas, a sua fala já me deu duas dúvidas. Você falou da convulsão. Então, a convulsão é uma das, como é que eu vou dizer, uma das evidências de uma crise epilética? Pode ser sem uma convulsão, por exemplo? Pode ser. A convulsão é aquela crise que as pessoas geralmente conhecem, que é a crise que o paciente perde a consciência, cai no chão e tem os abalos, né? Geralmente uma crise que a gente chama tônico-clônica generalizada. Então, o paciente perde a consciência, tem uma fase tônica, que ele estica os braços e depois ele tem os abalos, né? Que as pessoas falam, cai e se debate. E depois pode ter, a pessoa pode liberar os esfíncteres e fazer xixi na roupa, pode morder língua, né? Essa é uma crise forte que a gente chama de tônico-clônica generalizada ou uma convulsão, né? Que as pessoas chamam de convulsão. Mas não existe só esse tipo de crise. Existem crises, por exemplo, que o paciente fica só fora do ar por alguns segundos. Você chama, ele não responde e passou a crise. Posso te fazer, então, uma provocação, uma pergunta? Não sei nem se cabe. Nesses dias, a gente está tendo o BBV 22, né? Eu acho que eu até já sei que você vai me perguntar. Então, o Pedro Scooby teve uma hora que Sim, ele parou, ele parece que desconectou do mundo. Isso sim, poderia ser um evento? poderia. Poderia ser. A gente não pode afirmar porque a gente não conhece o histórico dele, mas seria Sim, um tipo de crise epilética, seria isso? sim, seria um tipo de crise. A gente tem Olha, crise que o paciente só perde o contato com o meio, aí você tenta interagir, ele não responde e depois ele volta. Às vezes, junto com essa perda de contato com o meio, o paciente fica bem parado, com o olhar fixo, arregalado. Às vezes ele pode ter também automatismos de ficar mexendo a mão, ficar mexendo a boca, como se estivesse mastigando, né? Que esse é um tipo de crise bem conhecido também. Mas às vezes pode ficar só parado. E às vezes pode ter crise de ter alterações de comportamento, de sair, tipo, andando em círculos, isso pode ser um tipo de crise, de ficar fazendo um movimento com as pernas, tipo pedalando, pode ser um tipo de crise. Então, dependendo essas crises que são crises geralmente focais, né? Dependendo da parte do cérebro que originou a crise, aí a gente vai ter diferentes sintomas, né? Porque o cérebro ele tem diferentes regiões responsáveis por diversas funções. Então, por exemplo, se for uma crise que está na parte relacionada com o controle motor, o paciente pode ter abalos de um lado do corpo, né? Porque cada lado do cérebro controla o outro lado do corpo. Então, ele pode ter abalos de um lado. Se o paciente tiver uma crise numa parte do cérebro que está relacionado, por exemplo, com o controle dos movimentos dos olhos, da cabeça, ele pode virar a cabeça para um lado e os olhos para um lado. Isso é um tipo de olha, crise. E aí essas crises focais, que começam numa parte do cérebro, elas podem se espalhar. E aí virar uma crise tônico-clônica generalizada, virar uma convulsão. Essas crises elas então, podem começar como uma crise fraca, entre aspas, e aí depois ela evolui para uma convulsão, para uma crise tônico-clônica. Isso pode olha, acontecer também. então eu vou até trazer a pergunta aqui da Maria Cristina. Boa noite, Maria Cristina, boa noite a todos os outros que entraram aqui. Então, aquela pede, né? Por favor, qual a diferença entre epilepsia e convulsão? Eu entendi que a epilepsia é essa
como é que a gente vai falar? Essa desordem na comunicação entre os neurônios, e a convulsão é uma das formas dessa confusão se manifestar. Seria isso? Epilepsia é a doença, né? A gente chama a doença de epilepsia. E a convulsão é um tipo de crise que acontece nos pacientes que têm epilepsia. Mas, não, como eu estava falando, não existe só a convulsão, existem vários tipos de crise.